Educadores radiantes unidos pela transformação. Vou dar continuidade, ao vídeo anterior, falando da importância de me tornar radiante, falar da importância do cuidador cuidar da sua própria necessidade para poder irradiar, para as crianças de um modo geral, para os nossos filhos, alunos, jovens. Afinal de contas, um mundo melhor é feito de pessoas melhores. E o nosso ambiente educacional também. Então ele necessita que a gente possa cuidar, das nossas feridas. Ele necessita que a gente possa estar bem para poder irradiar. Porque como eu vou emitir, transmitir um amor verdadeiro se eu não consigo olhar para as minhas próprias necessidades? Quer ficar bem para irradiar, esta luz, esta verdade na vida das pessoas de um modo geral? Então fique aqui conectados comigo. Mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, acione aí o sininho para que seja avisado os nossos novos vídeos e vamos estar juntos aqui, ampliando essa nossa verdadeira conexão. Então falar, de iluminar a nossa própria existência, eu passei uma técnica, bastante interessante para vocês no vídeo anterior. E agora eu vou estar falando de uma outra questão também bastante importante, das nossas feridas. Sim, eu tenho as minhas feridas, você também tem, todos nós temos. Todo mundo tem uma criança sofrida, todo mundo tem uma criança rejeitada, uma criança abandonada, todo mundo, um dia já foi machucado. Consciente ou inconscientemente já nos machucaram. Consciente ou inconscientemente eu também já me machuquei. Então que bom eu olhar para tudo isso para poder ficar bem, para trabalhar essas questões em mim, para poder irradiar. Vou falar sobre o amor. De novo eu insisto, como amar o outro se eu não consigo amar a minha própria existência, a minha própria vida? Mas para isso, para que eu possa me amar, eu preciso me conhecer. Ninguém consegue amar aquilo que não conhece. Então eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para os meus pontos fortes, preciso olhar para os meus pontos de melhoria, preciso olhar para as minhas feridas para me limpar de tudo isso como um diamante que precisa ali da lapidação para poder brilhar e brilhar cada vez mais forte. Então, eu te convido hoje a olhar para algumas questões que possam ter te machucado. Por que será que eu não consigo amar verdadeiramente o meu filho ou as crianças de um modo geral? Será que é porque eu me lembro do quanto me banalizaram e por isso inconscientemente também eu não consigo amar de forma genuína? Eu te convido agora a anotar no papel quais são as suas feridas. O que você lembra e que ao entrar em contato com esse conteúdo te traz uma vontade de chorar, te traz uma dor, te traz uma emoção negativa. Quais foram essas lembranças? Te convido a colocar aqui no papel. Sim, coloque no papel. O que te incomoda? Igual a minha mãe, uma vez eu escrevi, um artigo na revista sobre trauma, e ela falou assim, Marli, achei tão bonito o seu artigo e tal, daí eu fiquei pensando, será que eu tenho algum trauma? O que é trauma mesmo? Falei, mãe, trauma é tudo aquilo que quando você lembra, te traz uma dor, te traz uma vontade de chorar, te traz uma angústia no peito, uma amargura. Ela falou, minha filha, então eu tenho um monte. Então o que eu tenho que fazer? Não dá para empurrar o problema com a barriga, não dá para uma pessoa ferida cuidar de uma outra, então cuide de você primeiro. Então para isso eu quero que você lembre dessas situações e coloque no papel. E agora eu vou te ensinar uma técnica, ela é fantástica. Não banalize esta técnica, porque ela é muito verdadeira. Eu sou fisioterapeuta, aí eu fiz psicologia, aí eu fiz também a acupuntura, medicina tradicional chinesa, e na faculdade, num congresso, eu tive o prazer, a honra de conhecer um profissional que apresentou esta técnica. E aí, como eu já era, as pessoas banalizaram e não levaram adiante, nem acreditaram. Eu, como eu já fazia também a medicina tradicional chinesa, esse estudo, eu vi que tinha sentido. Eu falei, nossa, mas ele está trabalhando em cima dos pontos de liberar as tensões, pontos, que a gente vai acumulando todo esse estresse. Então, eu vi a importância, sim, de trabalhar esses pontos para que a gente possa ficar bem e liberar toda essa carga emocional. Então, eu vou estar fazendo aqui com você essa técnica. Então, primeiro você precisa entrar em contato com a dor. O que te magoa? Quais são essas situações? Pegue aquela que é mais forte.
Qual é o mote? Onde tudo começou. Quanto mais antiga for essa lembrança, melhor para você. Então vai lá atrás, veja algo que aconteceu contigo e quanto mais criança, um abandono, uma rejeição, alguma coisa mais forte que tiver, é melhor, porque é como se fosse um efeito dominó, né? Na hora que eu limpo lá, muitas outras situações acabam, né, melhorando. Então, em primeiro lugar, você tem que descobrir essa situação, aí escreva no papel. Nossa, essa situação, ela me traz muita mágoa, muita dor por causa disso. Escreva no papel, leia em voz alta, leia de novo, fale para você mesmo, sabe, diante do espelho, conte várias vezes esse fato que aconteceu contigo. Nossa, eu lembro dessa situação, me dá muita raiva, porque aconteceu isso. Você vai perceber, só de trazer para fora essa situação, já vai dando um certo alívio para você. É isso aí, então fale 1, 2, 3, 4 vezes. Inicialmente, seria legal você ter pensado, qual a emoção que essa situação traz em mim? De 0 a 10, o quanto ela está forte. Por exemplo, a hora que eu lembro dessa situação, me dá muita raiva. De 0 a 10, quanto que vem a raiva? Ah, vem 10. Qual outra emoção? Ah, eu fico também bastante triste. Quanto? Ah, também é 10. Qual outra emoção? Ah, eu me sinto muito rejeitada. Quanto? Ah, esse foi 8. Anota no papel. E aí, então, você fala de novo, fala para você mesmo, escreve. Use uma técnica de colocar para fora para deixar bem vivo na memória, para a hora que a gente for trabalhar, as questões ficarem mais tranquilas, mais limpas. Quantos de nós, gente, que já não foi rejeitado? Quantos de nós que não vive bem um relacionamento porque relaciona a esposa ou a namorada com a mãe? Quantas pessoas, quantas mulheres que não conseguem se dar bem com o marido, com o namorado, justamente porque remetem a situações lá do passado com o pai? Quantos pais que não conseguem se abrir verdadeiramente para os seus filhos devido a tantas mágoas dentro de uma certa proteção e não conseguem oferecer o amor genuíno? Então chega, tá na hora de você criar vergonha nessa cara, olhar para o passado e trabalhar essas questões. Às vezes a gente vai lá, faz um trabalho ou outro, entra em contato, detecta que tem um trauma, mas o que eu faço com esse trauma? Como os clientes falavam para mim, nossa, você é diferente de outros profissionais. Os outros profissionais falavam assim, detectavam, aqui você tem um trauma, olha, aqui você tem um trauma. E me ajudavam sim a dar um novo sentido, mas a emoção continuava ali. Então eu preciso limpar, jogar para fora, tirar as memórias da célula para que eu possa viver bem em paz, para oferecer esse amor genuíno e com muito equilíbrio eu oferecer também o limite, amor e limite, parceria ideal. Ok, então você já detectou qual a situação que você vai trabalhar, lembrando quanto mais antiga melhor, aí você olhou bem para essa emoção, relacionou, putz, olha, me dá raiva, tristeza, não sei o quê, coloque uma medida de 0 a 10, quanto que é forte essa lembrança, para depois você poder ter um parâmetro para ver o quanto que amenizou, e aí começa a técnica. Como? Falando primeiro várias vezes para você mesmo, fale de novo essa cena, isso, mais uma vez, quais são as emoções fortes que vêm, quais são as lembranças, a mesma cena, várias vezes. Falou. Depois você vai usar esta técnica que eu vou fazer agora contigo. Cuide de você, para com bastante luz você possa acolher também as outras pessoas. Para que eu possa ser um educador radiante, com certeza eu preciso iluminar a minha própria existência. E não dá para ser diferente, não dá para eu conseguir iluminar a minha vida com um monte de caca, um monte de merda, um monte de trauma, um monte de dor que eu vou carregando. Então vamos nos limpar através dessa técnica. Falei bastante, coloquei ali, né, a medida de 0 a 10, o quanto isso está forte, e depois eu faço a técnica. Então sigam comigo. Batendo nesse ponto aqui, ó, então lembrando que são pontos da medicina tradicional chinesa, a gente chama de acupuntura com as próprias mãos, né? Então comece a bater nesse ponto e repete comigo. Apesar da dor que eu estou sentindo neste momento, apesar da tristeza, apesar da angústia, apesar do abandono, coloque aqui qual as outras emoções que você gostaria de estar reconhecendo. Então, apesar desta dor que eu estou sentindo, desta tristeza, desta rejeição, apesar do medo com a situação atual, apesar da insegurança, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar da tristeza, da mágoa, do medo que eu estou sentindo com essa situação atual, eu me amo e me aceito profundamente e completamente.
apesar do medo, da raiva, da insegurança, apesar da dor na minha alma por esta situação que aconteceu comigo, apesar da insegurança, apesar do medo, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Lembrando que eu vou colocando a minha realidade. Apesar, aqui ó, ponto agora aqui no meio dos olhos, apesar de toda dor, de toda tristeza, de todo medo, de toda insegurança que eu estou sentindo, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Batendo aqui ó, na lateral dos olhos, apesar da dor, da rejeição, da tristeza, apesar do medo, da insegurança, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Batendo aqui agora, bem embaixo dos olhos, apesar desta dor, desta tristeza, desta rejeição, do abandono, do medo e insegurança que eu estou sentindo, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de tudo de ruim que eu estou sentindo, apesar da tristeza, da mágoa, da rejeição, apesar da insegurança, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de tudo isso que eu estou sentindo, apesar da tristeza, do medo, da insegurança, apesar desta dor na minha alma, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de tudo que eu estou sentindo, apesar dessa dor na minha alma, apesar da insegurança, apesar da rejeição, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de tudo que eu estou sentindo, apesar da tristeza, apesar da mágoa, apesar da insegurança, apesar de tudo de ruim, apesar dessas emoções negativas, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de tudo que está acontecendo comigo, apesar da dor na minha alma, apesar da tristeza, apesar do medo, apesar da insegurança, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de tudo que está acontecendo comigo, apesar do medo, da insegurança, apesar da tristeza, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Respira fundo, fecha os seus olhos, olhe novamente para essa cena que você selecionou trabalhar e veja agora de 0 a 10 quanto ela está. Provavelmente ela vai ter diminuído, tá? Então o que você vai fazer? Agora você vai usar a técnica sem falar nada, tá? Batendo aqui no meio dos olhos, sempre os olhos abertos, as pernas sem estar cruzadas para deixar a energia fluir. Então o intuito é justamente esse, soltar, deixar sair todas essas memórias que existem nas células que tanto me machucam. Então eu tenho que estar toda descruzada, né, como se diz, para deixar essa energia fluir. Agora embaixo dos olhos. Você vai ver que às vezes dá vontade de você já, sinal de que uniu a parte física com a psíquica. Você vai ver que às vezes vem assim, parece que libera alguma coisa na minha respiração. É como um desbloqueio mesmo, tá? Embaixo de um braço, uns 4 dedos, né, abaixo da axila. O outro lado. Meio do peito. Batendo agora entre o primeiro e o segundo dedo, e aí você fecha bem os seus olhos. Aperta os olhos, arregala bem os olhos. De novo, fecha os olhos, abre bem os olhos. Mais uma vez, fecha os olhos, abra bem os olhos. De novo, fecha os olhos, abra bem os olhos. Mais uma vez, fecha, abra bem os olhos. Novamente, fecha, abra bem os olhos. De novo, fecha, abra bem os olhos. Agora com a cabeça fixa, só movimento com os olhos. Olhe para cima para um lado, olhe para baixo no meio. Olhe para o outro lado para cima, para baixo no meio.
e faça esse movimento como se fosse um V com os olhos. Agora você vai fazer umas 3 voltas completas com os olhos girando para um lado e depois para o outro. Olhando bem para cima, bem para a esquerda, para baixo, para a direita. Depois o movimento oposto. Olhe bem para cima, bem para a direita, para baixo, para a esquerda e assim por diante. Quanto mais amplo o movimento, melhor. Ok. Agora eu te convido a pensar numa música e cantar um pedacinho no lá, lá, lá. 1, 2, 3. Lá, 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 lá. Agora conte o número de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora pense em outra música e cante outro pedacinho no lá, lá, lá. Lá, 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 lá. La 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 la. Ok. Agora novamente bate aqui no meio das sobrancelhas, embaixo dos olhos, embaixo do braço, o outro braço e no meio do peito. Respira fundo, foque novamente nessa situação que você decidiu trabalhar e veja como estão essas emoções que você detectou. De 0 a 10, como elas estão. Gente, com certeza, 99,9% dos clientes que eu atendi há mais de 10 anos que eu tenho contato com essa técnica, melhoraram bastante. Então, com certeza, você vai fazendo, vai diminuindo. Fez essa técnica, viu que ainda está um pouquinho forte? Faça de novo, pode fazer só essa daqui sem falar. Volte o vídeo, faça. Você vai ver como você vai se limpar. Fique bem, você merece estar bem. Cuidador, como eu vou cuidar do outro? Como eu vou cuidar do meu par, dos meus filhos, sabe, dos meus alunos? Se eu estiver toda machucada, olhe para você. Você é a pessoa mais importante neste processo. Educadores radiantes, unidos na transformação. Educadores saudáveis, educadores em paz, educadores felizes e alegres, independente da situação, para que eu possa estar bem e irradiar para as outras pessoas. Você merece este cuidado. Cuide de você mesmo.